Boa tarde. Nós estamos entrando agora na nossa live aqui da Sociedade Espírita Allan Kardec, do Albergue Nosso Lar. Boa tarde, linda, tudo bem? Cláudio Almeida, Beth. Como é que tá o áudio, a imagem? Vai dando feedback aí, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo. Cláudio disse que tá ok. Antônio, boa tarde. Tudo ok, né, linda? Isso. Muito bem. Então vamos aguardar só um pouquinho o pessoal adentrar para a gente iniciar o nosso bate-papo em torno dessa mensagem do Evangelho, através do estudo do nosso querido Emmanuel, né? Pelas mãos abençoadas de Chico, de refletir um pouquinho acerca desse tema, certo? Isso. É dessa obra aqui, ó, pessoal. A gente vai refletir uma mensagem dessa obra, refletir um pouquinho do Evangelho também, tirar uma mensagem do Evangelho e de uma obra que é muito pouco conhecida do movimento, que é de Elzo Ferreira de Souza, Vozes do Encontro pelo Espírito de Yogi, que é um espírito hindu falando do Evangelho de Jesus. Muito bacana mesmo. Então a gente vai estar refletindo nessa mensagem dessa tarde. Vocês podem ir interagindo também, trazendo as dúvidas ou acrescentando, que a gente aqui sempre está nessa parceria de troca de experiência, de aprendizagem, para a gente poder estar construindo, né, algo sobre o Evangelho. Boa tarde, Beth, tudo bem? Como é que você está aí, mais Júnior? Bárbara, né? Esse período de isolamento, todos nós aí passando por essa aprendizagem, né? Por esses momentos de reflexão, de autoconhecimento, né? Estamos reaprendendo a viver. Só dá mais 2 minutinhos, né, linda, para a gente iniciar com nossa prece, depois iniciar nosso bate-papo, tá bom? Cláudio, né, poeta, Cláudio esses dias está fazendo muitas mensagens reflexivas em torno da doutrina espírita, alguns poemas. Parabéns, Cláudio, continue assim, muito bacana mesmo, né? Muito bom. Nossa irmã Dinalva também acabou de entrar. Boa tarde, Dinalva. Isso aí. Então hoje a gente... tá dengando, né? Tá dengando Bárbara, isso é bom. Muito bom. Aproveitar nesse período, nada melhor. Então, como eu estava falando aqui, né, pessoal, essa é uma das obras que eu gosto muito, né, que é o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Toda a sua coleção, iniciando pelo livro Caminho, Verdade e Vida, né, e aí vem Pão Nosso, eu acho que o Vinha de Luz, Ceifa de Luz, né? Vinha de Luz, Ceifa de Luz.
e o Fonte Viva. Então são livros que Emmanuel faz um estudo profundo em torno do Evangelho de Jesus, e uma oportunidade que ele tem uma didática muito bela, né? Que é o que Haroldo chama do colar de pérola. Ele tira um trecho daquelas pérolas para o nosso autoconhecimento, para a nossa vivência dos ensinos de Jesus. Então é maravilhoso esse estudo. A gente vai lembrar que nessa obra aqui, ó, Renúncia, que a gente tem aqui, ele já fazia isso quanto o Padre Damiano, né? Desde quando ele exercia ali como Padre Damiano, ele já fazia esse estudo. Então, quando ele se apresenta nesse estudo do Evangelho também, ele continua fazendo esse estudo do Evangelho dessa forma, que é muito interessante, sempre buscando o espírito, né, da letra, não simplesmente ficar apegado na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Então é muito interessante quem tiver a oportunidade de pegar para estudar mesmo, né, essas obras, é um manancial de bênção mesmo, né? Então vamos dar início, né? Dar início com a nossa prece. Agradecer a todos que estão presentes aí, né? Nossa irmã Lucinéia acabou de entrar. Lucinéia da Eclética aí, do Movimento Espírita, do Bezerra de Menezes. Então um abraço também para a Néia e para todos. Então nesse instante convido a todos, né, pedindo licença para adentrar os seus lares, abrindo, né, os nossos lares também, para podermos estar juntos nessa tarde, refletindo acerca da mensagem do nosso Divino Mestre Jesus. Rogamos o Divino Amparo, a infinita misericórdia, a proteção divina, para que tudo transcorra em paz, em plena harmonia. Rogamos a paz a todos os lares, a todas as famílias, ao nosso país, ao nosso globo que passa por esse período de pandemia, que possamos fazer reflexões profundas nesses instantes, nesses momentos, para fortalecer a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança. Que o Divino Mestre Jesus seja uma constante em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então aí, pessoal, como é que tá aí o vídeo? Tá enxergando bem ainda? Tá ouvindo bem? Dá um ok aí novamente, tá certo? E sempre que der alguma pausa, alguma coisa, vocês vão sinalizando para mim ter uma noção aqui, certo? Então, quando Linda Berg, né, representando o albergue, nosso lar, o Centro Espírita Allan Kardec nos convidou, né? Eu estava falando com ela que a gente estava estudando justamente essa mensagem de Emmanuel, que é intitulada Que Tendes, né? É a mensagem 133 do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E aí nós vamos ler essas mensagens para a gente pegar na íntegra, certo? E a gente ir fazendo essas reflexões para poder estar dialogando, certo? Vocês também vão acrescentando, pode ir colocando aí para a gente dividir nessa experiência. E é justamente o que tendes no momento da multiplicação, onde Jesus é interrogados pelos discípulos o que iriam fazer com aquela multidão, né? A multidão que já estava ali já há algum tempo e estava com necessidade de alimentos, certo? E quando eles falam isso para Jesus, Jesus procura saber o que tendes. O que é que tinha em mãos em relação ao alimento para que pudesse repartir? E ele pergunta: quantos pães tendes?
disseram-lhe 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procuravam a base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao imperativo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nossos corações? A usina mais poderosa não prescinde de tomadas humildes para iluminar um aposento? Muitos esperam o milagre da multiplicação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus alguma reduzida migalha de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então essa é a reflexão de Emmanuel, né, que passa a ser irretocável, né? Então a gente começa apenas a fazer algumas reflexões muito singelas dentro da nossa limitação e da nossa capacidade de absorver o Evangelho ainda, certo? Mas a gente começa a perceber que a questão de perguntar se há algo, né, para se multiplicar já é muito significativo. Será que Jesus teria feito a multiplicação e o socorro daquela multidão faminta se não tivesse a participação e a colaboração daquelas migalhas dos 7 pães? Será que ele poderia ter multiplicado? É um questionamento, porque ele solicita algo dos discípulos e daqueles que buscam o socorro. E a gente vai ver isso em vários momentos da passagem de Jesus. Ele sempre dedica a questão da fé, né, como um agente, uma força que impulsiona a transformação, a conquista, e aquele benefício era feito. Quantas vezes nos processos de fenômeno da cura daqueles cegos, dos paralíticos, ele dizia: a tua fé te curou. Por conta desse impulso, da necessidade de apresentarmos a boa vontade, como diz Emmanuel, a nossa parte, a nossa contribuição. E ele mostra aí que é uma lei, né, que existe no universo, que é a lei de cooperação. Essa lei de cooperação vai estar socorrendo, vai estar amparando uns aos outros. Ele, que é o governador do orbe, ao se apresentar aqui na Terra, ele coloca-se, né, humildemente como necessitando de um colégio apostólico e não trabalha sozinho. E vai assim trabalhando com aqueles que ali estavam, Simão Pedro, André,
Tiago, mais na frente o apóstolo Paulo. Então nós vamos vendo que ele não tem pretensão nenhuma de fazer algo só, mostrando que também nós não conseguiremos fazer nada sozinhos. Então ele questiona: o que tendes? Diante das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas aflições, o que é que nós estamos dando de nós mesmos para conseguir esse benefício, esse amparo, essa misericórdia? A gente percebe também que nessa passagem a multidão já tinha sido, de certa forma, alimentada pela Boa Nova, pela mensagem do Cristo. E Jesus vem mostrando que o ser humano não tem só necessidade espiritual, mas estão encarnados e necessita, assim, de um amparo também material, para que a gente não fique somente em uma polaridade desse campo, se apegar demasiadamente ao espiritual e desprezar o material, o mundo físico, ou o contrário. Que é imperecível. Então nessa passagem também mostra essa questão. A multidão tinha se alimentado do pão espiritual, mas ela necessitava do pão material para se manter de pé. Da mesma forma que depois de se alimentar o corpo físico, é necessário também restabelecer o equilíbrio, a emoção, para que o espiritual também se mantenha de pé. Então, às vezes, a gente encontra ainda essa dualidade no movimento espírita. Às vezes, aqueles que só querem assistir o corpo físico. Em alguns trabalhos dão a sopa, né, dão o pão, dão o farnel, dão a cesta básica, mas não alimenta com o pão espiritual. E aí fica faltando algo. Da mesma forma, se a gente se encontra com a multidão faminta, né, do pão espiritual e não é alimentada, também vai ficar com certa carência. Então é necessário manter um equilíbrio, né, e entender que com a boa vontade, como nos diz Emmanuel aqui, com a boa vontade em nossos corações, dá para se movimentar muitas coisas, dá para se fazer muitas coisas. Situações que nós não temos capacidade, às vezes, de imaginar. Imagine o nosso irmão Chico Xavier, quando Emmanuel propôs para ele que teria que fazer um trabalho de psicografar 30 livros. Ele disse que não tinha condições. Como é que ia ser isso? Ia tirar sorte grande, né? Ia tirar um prêmio da loteria. Como é que seria feito isso? Veja que interessante, né? Emmanuel diz para ele, e não pede que ele não se preocupasse. Mas imagine que Chico dissesse: olha, eu não tenho condições, não dá para fazer isso, bora parar com essa ideia, né? Nós teríamos ficado, né, sem essas lindas e maravilhosas mensagens, toda a série de trabalho de psicografia, todos os livros que passaram pelas mãos de Chico. A mesma coisa acontece com aquele jovem baiano que sai de Feira de Santana, que começa um trabalho e não sabia a dimensão que esse trabalho tomaria. Imagine que se Divaldo para e diz: ó, não dá para ir não, pode deixar isso quieto que eu não tenho condições não. Onde é que ele teria ficado, né? E hoje a gente vê o trabalho do Centro Espírita Caminho da Redenção, trabalho da Mansão do Caminho, uma imensidão, né, de possibilidade, de assistência, de socorro, tanto ao corpo físico quanto
espiritual daqueles que buscam. Mas quando a gente pensa no que temos, a gente começa a refletir sobre nós mesmos. O que é que nós temos? E o que temos a oferecer? Será que temos a possibilidade de fazer com que se multiplique o socorro, né, o amparo do Cristo a alguns corações que se encontram mais necessitados do que nós? O que é que nós temos apresentado a Jesus diante dessa situação? Então é importante a gente começar a refletir sobre isso, começar a perceber essa situação. E para pensar assim, a gente pensa nas migalhas, né? Que na nossa limitação, na nossa condição ainda atual, de espírito, em passos lentos para o progresso, o que é que nós temos já para oferecer a alguém? E a gente lembra de uma passagem muito significativa que está no capítulo 13 do Evangelho, intitulada O Óbolo da Viúva, que é justamente aquela passagem que a gente vai encontrar no Evangelho também de Marcos, no capítulo 12, versículos de 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do item 1 a 4, onde a viúva vai e apresenta sua moeda singela num gasofilácio, deposita ali com muito carinho, com muito amor, e muitos, né, depositavam, né, para fazer aquele barulho mesmo, soltava uma quantidade, né, de moeda, ostentando, mostrando, e muito ali do seu supérfluo. E Jesus vai dizer que quem mais depositou, quem mais pesou, né, naquela balança foi a moeda da viúva. E Kardec vem explicando no item 6, justamente porque ela deu do que lhe faltava. Ela deu mesmo tudo que ela tinha. Imagine, né, que uma moeda se torna mais significante de que aquela imensidão daquelas doações, do que, né, nada faltava para aqueles, já que eles estavam, na realidade, doando um pouco do seu excesso, não do que lhe faltava. E é interessante isso, porque a viúva talvez pensasse, não, por que é que eu vou dar, né? Só tenho uma. Se ela pensasse assim, imagine se aquela multidão que estava com 7 pães apenas, as pessoas que estavam com os 7 pães, se ele segurasse os pães e dissesse, eu não vou dar meus pães, só tem 7 pães aqui, se eu for dividir esses pães não vai dar para todo mundo e eu ainda vou ficar com fome. Imagine se o pensamento fosse esse pensamento egoísta, o pensamento de pensar apenas em si. O que teria acontecido, né? Jesus teria condições de operar a multiplicação para alimentar mais de 4.000 e sobrar, se o egoísmo tivesse se apresentado naquele instante? Não. Porque quando surge o egoísmo, esse pensamento exclusivista, individual, a gente percebe que a humanidade, né, entra em um processo de sofrimento. A gente percebe que ali está a chaga de todos os males. Não dá para se multiplicar quando o egoísmo se apresenta, porque ele quer somente para si, ele quer reter. Então, humildemente, e dentro de uma demonstração de fé e de caridade, bem como a viúva, aqueles que apresentaram aqueles 7 pãezinhos, que era o que tinha, alimentou a multidão. Então, veja que a viúva apresenta apenas uma moeda. E a gente entende que viúva, naquela época, era uma situação difícil, né? Já tinha perdido o companheiro, não era nem
bem vistas às vezes em uma sociedade patriarcal e machista como aquela, e que às vezes ainda se perdura por muitas posturas na sociedade diante de algumas situações. Nós temos visto ainda algumas posições assim, mas ela se desprende, ela põe o sentimento de amor e de caridade, porque ela coloca o amor a Deus acima de todas as coisas. E aquela multidão, aqueles 7 pãezinhos, saiu daqueles corações que colocou o amor ao próximo como a si mesmo. Então, aqueles que apresentaram os 7 pãezinhos, coloca ali, o amor ao próximo como a si mesmo. E aí Kardec vem nos trazer algo muito interessante nessa passagem, já no último capítulo, quando ele traz justamente essa capacidade de fazer ao outro algum bem, E coloca assim, grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, A questão da viúva ali, que tem a vontade de socorrer. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submete-se ao limite de fazer o que possa. Às vezes a gente se trava, Por não poder fazer muito, a gente não faz o pouco que podemos. Às vezes a gente se trava. Não, eu faria se eu tivesse abundância para fazer muito, mas já que eu não tenho, eu travo. E não é isso que a viúva faz. Não é isso que aqueles que estavam com os 7 pães fazem. Ele multiplica, ele faz com que aquilo saia de um coração devotado. E aí ele faz, aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e deve-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Essa pergunta é fantástica, quando Kardec coloca isso. É só através do dinheiro que se pode secar lágrimas? E se não tem dinheiro, você fica inativo, nada você pode fazer? Desde que não se tenha dinheiro, não se faz nada? Então é um questionamento. E nós, na atualidade, percebemos que não é bem assim. Quem trabalha no meio espírita já percebe que pode fazer algo, Aí ele vai mais além. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil ao seu irmão, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas lhe depararão. E se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há, no pleno gozo de suas faculdades, não possa estar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, ou físico ou moral. Fazer um esforço útil, não dispõe todos a falta de dinheiro, ou do seu tempo, ou do seu trabalho, ou do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao seu próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então ele vem trazendo aqui justamente isso. Não existe ninguém, que não possa de alguma forma estabelecer uma ocupação útil, um ato útil ao seu próximo. Então todos podem. E aí ele responde justamente aquela questão do que tendes. O que tendes. E a gente refletindo sobre esse tema, a gente lembra também da parábola dos talentos, que conforme a capacidade, conforme o ânimo, e a forma de agir de cada servidor, foi distribuído a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. E quando percebemos que os 2 primeiros, aquele que recebeu 5, multiplicou, trouxe mais outros 5, o que recebeu 2 da mesma forma, e aquele que recebeu
um talento, né? Quando se apresentar ao Senhor, ele apresenta apenas o talento que tinha, porque ele escondeu, né? E ele apresenta uma justificativa para o Senhor inaceitável, porque não foi aceita, né? Não serviu de justificativa o motivo que ele alegou para não produzir, que foi justamente o medo. Eu tive medo e por isso enterrei. E quantas vezes nas nossas realizações em nossa vida nós agimos assim? Nós temos medo. Nós temos medo de sofrer, temos medo de ser decepcionados, né? Temos medo do amanhã. Quantas vezes nós nos comportamos assim e não permitimos dar a nossa parcela, a nossa migalha de tempo, de ouvidos, né? de trabalho, de esforço, para que o outro, né? seja socorrido. Encontramos muitas vezes mergulhados nesse medo, que não faz com que a gente avance. Então, o medo, até certo ponto, ele é aceitável. Quando adentra ali o campo dos instintos, da lei de conservação, do respeito, para que a gente não saia também achando que nós somos os super-homens e não devemos ter limite para nada. Aí já é um caso, né, exagerado. Mas quando a gente extrapola esse medo no momento que nos trava a caminhada ao progresso, aí realmente a gente não tem como justificar perante o Senhor, porque o Senhor nos quer cada vez mais dando o nosso melhor, dando o melhor que nós temos, apresentando a nossa parcela de contribuição. E é isso que a gente precisa fazer, né? Como coloca aqui na lição. Não podemos ficar inativos, alegando medo ou impossibilidades, uma vez que temos, de alguma forma, né, de produzir algo. Eu lembro muito quando eu conversava com a Adriana, nossa irmã do Maria de Nazaré, e a Adriana dizia: Gerson, o negócio é muito simples, né? Eu disse: Adri, quer como? Ela disse: olha, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? E a gente sabe que quando existe a vontade, a boa vontade, dentro de uma programação, dentro de uma organização, a gente pode dar realmente um jeito. Mas quando não existe essa boa vontade, a vontade de fazer algo, a gente vai para a desculpa. A gente foge, né? A gente fica com medo e coloca sempre as nossas limitações em primeiro lugar, esquecendo das nossas potências, das potencialidades que temos, uma vez que somos, né, filhos de Deus, herdeiros divinos. Quando a gente pensa nessa possibilidade, né, nessa imensidão que é ser filho do Pai, a gente entende que temos muitas potências e podemos fazer, né, dentro das experiências adquiridas quanto espírito e nessa presente existência, tem muitas coisas que podemos fazer que ainda nem sequer começamos a exercitar. Mas temos todas essas potências, certo? Então, exercitar essa vontade através da boa vontade para contribuir com a multiplicação que o Cristo quer fazer. E aí a gente entende, por exemplo, que dentro de uma pandemia, quantas atitudes, quantos gestos, quantas ações, que se a gente for olhar e querer encontrar desculpa, a gente teria desculpa de não fazer, né? A gente poderia ficar mergulhado no isolamento e dizer: não vou fazer nada, eu estou aqui na minha casa com minha família, e começar a caminhar por um quadro melancólico, né? E começar a justificar a impossibilidade de fazer algo. E aí mesmo dentro de casa a gente vê gestos belíssimos, né?
Ontem mesmo nós tivemos a alegria de ver, né, o trabalho do DJ Alok, né, onde ele coloca ali o seu talento à disposição do Fraternidade Sem Fronteiras, né, para arrecadar fundos para alimentar famílias em necessidades de dentro de casa, né, de dentro de casa. Então gera-se um movimento em benefício a outras pessoas. E sempre pode-se fazer algo. Ah, mas quem tiver acamado tem um fruto da oração, né? Para nós que somos espíritas, a oração percorre o infinito através do pensamento, nas ondas do fluido cósmico universal, toca-se, né, na misericórdia divina, através do socorro dos bons espíritos, amparando. Então a prece, né, uma ligação, ouvir alguém, né, alguma atividade, algum trabalho que se possa fazer e mandar virtualmente, isso tudo é muito importante. Parar para ver se há algum vizinho que está nessa zona de risco pode estar precisando do nosso auxílio. Às vezes algo simples, ir ao mercado, você coloca a sua máscara, vai lá, socorre esse vizinho para não se expor. Então é muito interessante a gente estender esse auxílio àqueles que estão mais necessitados do que nós. Então é essa reflexão que a gente precisa ter, essa reflexão que a gente precisa. O que precisamos fazer para que Jesus possa multiplicar a sua misericórdia, o seu amparo? Porque assim como nós precisamos da misericórdia divina, a misericórdia divina precisa das nossas mãos para alcançar aqueles que estão mais necessitados. Quantas vezes o Evangelho todo narra isso para a gente? A gente vai ver lá naquela passagem daquela mulher distinta, né, dos infortúnios ocultos, que ela vai lá, socorre a família com a sensibilidade maravilhosa e vai lá e vai até o hospital onde estava o esposo preocupado e dizer: não se preocupe, a sua família está amparada. É de uma sensibilidade, né? A filhinha que queria aprender a fazer caridade, e aí ela diz: o que tendes para dar? Olha a pergunta de Jesus: o que tendes de ti mesmo, né? Não, se queres fazer caridade, vai confeccionar umas roupinhas para no inverno, né, dar aquelas famílias, aquelas crianças, porque vai ser do teu trabalho. E hoje nós vemos tantas irmãs e irmãos abnegados sentar em frente de uma máquina de costura que há tanto tempo não costurava e começar ali a confeccionar máscara, pensando na vida dos seus irmãos. E olhe que esse trabalho dá uma dor na coluna, dá aquele desgaste, mas elas com perseverança e resignação estão lá lutando, porque querem o bem de alguém. São gestos pequenos, que feitos com amor, né? com misericórdia, com devotamento. Isso é esse óbolo da viúva, é aquela moedinha que aos olhos dos homens parece que não representam nada, mas que dentro da sua relação com Deus, com o seu próximo, estabelece um vínculo de amor, de fraternidade, que só quem confecciona, quem passa por isso sabe. É por isso que a gente precisa entender que é necessário dar a nossa parcela, mesmo que aos olhos, né, das grandes doações não representem nada. É a nossa parcela de amor a Deus, a nossa parcela de amor ao próximo. E é isso que a gente precisa aprender a exercitar. E aí, como eu falei, tem essa mensagem aqui do espírito de Ogin, né? Ele é um espírito hindu que traz a mensagem de Jesus também, refletindo o estudo da mensagem de Jesus.
ele vem pelas mãos abençoadas de Elzo, né, que também já está na pátria espiritual. Dr. Elzo Ferreira de Souza trabalhou na Federação Espírita, fundou, né, um centro espírita lá na minha cidade natal, o Centro Espírita Filhos do Calvário, e o Centro Espírita é a Casa Espírita Ciclo da Oração, lá em Salvador também. E é interessante quando ele traz aqui essa mensagem justamente refletindo a multiplicação, quando ele diz multidões famintas, né? E ele fala assim, ó, é um diálogo, sempre ele traz um texto de um diálogo do discípulo para com o mestre, aquele discípulo que sempre está buscando entender as questões de espiritualidade. Aí faz assim, o discípulo: mestre, disse o discípulo, por 2 vezes narra os textos evangélicos que Jesus socorreu a multidão, dando-lhe de comer. Seria isto uma indicação que devemos socorrer as multidões famintas? É o questionamento do discípulo. Sem dúvida, disse o mestre, mas há outro indicativo maior. Jesus nos ensinou-nos que podemos evitar que haja multidões famintas. O discípulo permaneceu em silêncio, aguardando que o mestre pudesse continuar o esclarecimento, e este disse: a fome é uma endemia pior que uma virose. Ela destrói a dignidade do homem e não somente o seu corpo. O Senhor Jesus nos conclamou a amar ao outro como ele nos amou, inclusive, portanto, os inimigos. Se o homem amasse seu semelhante, nenhuma região da terra sofreria a vergonhosa tragédia da fome. A desgraça do homem é o egoísmo. Ele continua a juntar agora nos bancos, embora sua alma nada possa levar daqui para a vida além túmulo. O outro não pede a nossa esmola. Grita pelo nosso amor. Só o amor pode salvar o mundo. Então é uma mensagem curta, mas belíssima, trazendo, né, um ensinamento profundo de Jesus nesse socorro, né, aqueles que sofrem fome tanto do corpo quanto da alma. Quem sofre a fome do corpo, ele não grita somente pelo pão material, né? Ele grita pelo nosso amor, ensinado pelo Cristo. Amar o outro como ele nos amou, que é uma lição ainda mais profunda de que amar o próximo como a si mesmo. Porque aí Jesus nos deixa um ensinamento de tentar amar dentro da capacidade do amor do Cristo. Então ele traz essa reflexão para que a gente possa entender que para socorrer os famintos, seja do corpo ou da alma, é necessário amar. Porque é o amor que preenche, que transforma, que envolve, que socorre de uma forma digna, né? Sem machucar. Então é necessário refletir nos nossos dias atuais. Quais as nossas possibilidades, o que temos em socorro do nosso próximo e o que temos feito. Às vezes uma simples ligação a um amigo, alguém que muito tempo não temos contato, aqueles que a gente sabe que tem uma necessidade de ser ouvido, é muito importante, porque o isolamento social nos deixa, às vezes, em situações vulneráveis, nos deixa em situações, às vezes, ansiosas, né? Melancólicas. Então é necessário estabelecer um contato, para que saibamos que não estamos só,
não estamos só. Estamos passando por um processo onde todos nós deveremos passar juntos, porque esse período é um período que tem nos ensinado. Como diz, ninguém vai sair ileso, intocável dessa pandemia. Todos nós sentiremos de uma forma ou de outra por essa mudança, por essa transformação. E nesses momentos mostraremos o que nós temos de bom, se permitirmos. Como também poderemos mostrar ainda as nossas sombras, aquelas que carregamos e lutamos contra elas. Depende de nós. E é isso que a gente precisa estar aprendendo, exercitando. Então, o que temos? Jesus nos pergunta: o que temos? O que Ele pode esperar de nós para contribuir nesse momento de regeneração planetária, de regeneração do nosso ser? O que podemos contribuir? De que forma, né? Então vocês podem, nesse instante aí, participar conosco, viu? Se tiver algum questionamento, um abraço aí, nosso amigo Josafá acabou de entrar, Flávia, de Nova Dalí, Macedo. Então, é essa a reflexão que a gente tinha para hoje, dos nossos potenciais, o que é que nós podemos contribuir com o nosso Pai Celestial, uma vez que dentro dessa consciência de espíritos que somos herdeiros divinos e carregamos em nós uma centelha profunda, que é a centelha do amor. Esse amor que deve acender, né? Mexendo e transformando aquilo que está em nossa volta. Na lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer isso, onde diz que, muito embora às vezes a gente malbarate esse sentimento, amando uma pedra, a matéria, um objeto, animais, esquecendo de amar o próximo. Então a gente às vezes limita a nossa capacidade de amar, mas já é um germe, né? Não tem aquele ser mais vil, aquele ser mais difícil que não ame alguém. Ama sim, né? Ama. Aqueles às vezes mais embrutecidos, mais endurecidos, tem algo que ele ama ou alguém que ele ama. Então é importante a gente saber que temos essa potência, basta colocar boa vontade para permitir mostrar esse talento, que seja um, mas não tenhamos medo, né? O medo da parábola dos talentos, aquele servidor, não vai servir de justificativa. Então vamos, dentro das nossas possibilidades, tentar de boa vontade fazer algo para permitir, né, que o que está à nossa volta, o nosso mundo íntimo, se torne um mundo melhor. Certo? Tá tudo ok aí? Ok com vocês? Então pode, se tiver alguma pergunta aí, Macedo colocou ali palminhas. Antônio e Margarete Caires, né? Parabéns, nós que agradecemos, viu? Nosso irmão Antônio aí está em Paramirim, né? Com a família, ou está por aqui. Um abraço a todos, viu? Pessoal de Paramirim aí também. Então é isso. Dividir com vocês é muito importante. Então fica essa dica, né? Para a gente não desprezar essa coleção de Emmanuel. Nos ensina demais entender um pouco do Evangelho. Às vezes a gente não entende, mas ele é tão direto ali o campo da vivência, porque ele não vai mergulhar no exterior, ele sempre traz para a nossa vivência do Evangelho mesmo, certo? Então, não é tão difícil, a gente precisa só entender
que não somos ainda anjos, que ainda não somos espíritos perfeitos e que estamos nesse processo de amor ao próximo como a nós mesmos. Então é preciso também de auto-amor, né? Quando a gente pensa no auto-amor, a gente começa a compreender isso. E para a gente se auto-amar, a gente precisa nos perdoarmos, como a gente precisa perdoar o próximo. E às vezes a gente se torna tão intolerante para conosco, às vezes a gente sofre por um erro de 3, 4 anos atrás, esquecendo do auto-amor, do auto-perdão. Então não é para se ver perfeito, porque não somos ainda, mas é para se auto-amar, para se auto-perdoar, para permitir que avance, para dar esses passos à frente. E aí Flávia coloca aqui, né, Flávia? Para fazer o bem tem que ter evolução e conhecimento. Ele coloca que para fazer o bem é necessário boa vontade, né? Mas quem tem boa vontade começa para conhecer o bem que deseja fazer. Como fazer? Mas a boa vontade é esse primeiro passo. Se a dinâmica é fazer o bem, voltemos lá ao óbolo da viúva, né? Quando ela vai estender o socorro àquela família, com total humildade, sem ferir, até a roupa que ela vestia, ela botava uma roupa mais simples para não ostentar próximo daquela família. Olha a dinâmica de sensibilidade que ela tinha. Vai até aquela família, socorre, ampara, né? Depois tem a sensibilidade de ir no hospital, falar com o esposo, para que de uma forma, né, bem tranquila, né, bem respeitosa, ele se sentisse tranquilo para cuidar dele mesmo, sem sofrer pela família que estava lá desamparada. Então ela diz que ele fique tranquilo, porque o socorro ia chegar à família. E quando ela vai ensinar, né, a filha a fazer o bem, a fazer a caridade, mostra a importância de doar-se, né? Não somente dar, mas doar-se. Não somente transferir o que é depositado em suas mãos, mas dar de si. E aí pede para a criancinha confeccionar as roupas. Então é um aprendizado, é um conhecimento que a criança está tendo de como fazer o bem. De como fazer o bem. Precisa de muita coisa? Não. O que é que o Evangelho diz? Todos nós temos a capacidade de ser útil ao outro. Então, ser útil ao outro já é fazer um bem. E com a boa vontade, com humildade, né, a gente consegue fazer isso. Basta que respeitemos, né, o outro. Respeitemos nessas horas. A questão do conhecimento, Flávia, é você saber como fazer. Qual é o nosso limite de fazer? Eu não posso querer socorrer alguém em uma situação, às vezes, que eu não tenho habilidade para isso. Digamos, eu não posso ver alguém caído e com corte eu querer fechar os pontos, fazer uma cirurgia ali, porque eu não tenho habilidade para isso. O que eu posso, dentro dos meus limites, é ligar, né, para o SAMU, para quem tem o conhecimento técnico, que socorra aquela pessoa. Mas a evolução, todos nós já temos, digamos, essa capacidade de fazer o bem a alguém. Certo? E a Elinda diz que no próximo domingo, Arilson Ferraz, na live do albergue, que coisa boa, coisa maravilhosa, nosso irmão Arilson conosco, então é maravilhoso, né? Diga a ele que tem que cantar, viu, linda? Sem cantar, né? Vale, sem cantar vale também, mas diga a ele que não esqueça do violão, porque as canções nos acalentam, nos enchem de esperança e são maravilhosas. Arilson
tem um trabalho, né, muito belo, né, tanto no campo doutrinário, campo da arte também, cantando o Evangelho, cantando músicas que falam aos nossos corações. Então, alguma dúvida aí? Todo mundo ficou muito claro? Agora é só a gente vivenciar, né? Diz que a parte mais fácil é essa discussão, esse bate-papo, essa é a mais fácil. Difícil agora é quando cai no campo prático. Então, a gente deixa esse sentimento de serenidade, né? Serenidade, tranquilidade, para que a gente possa passar esses dias com os nossos familiares, com aqueles que fazem parte do nosso convívio, de uma forma equilibrada, respeitosa, né? Amável, para que tenhamos paz. Por muito tempo a gente andou um pouco disperso, devido ao dia a dia, o corre-corre, a euforia. Tem lares que às vezes pai não via filho, filho não via pai, era aquele corre, um entrava, o outro saía devido ao trabalho, devido ao estudo, e criou-se uma rotina meio eufórica. E aí o Covid-19 diz, olha, está na hora de voltar ao seu lar, voltar para si, buscar se auto-perceber, perceber onde toda essa correria, onde toda essa euforia vai dar. E aí nós estamos agora nesse campo meditativo, né? Reflexivo, redimensionando o tempo, né? Eu lembro que antes da pandemia, quantos amigos eu estou precisando de mais 24 horas, porque o dia parece que não tem mais essas 24, o dia não dá para se fazer nada. A gente está numa correria agora. E agora? E Linda coloca aqui, no filme de Divaldo, nos mostra a senhora que não tinha letras e doutrinava muito bem. Perfeito, achei aquela cena maravilhosa, né? Todo dialogador que trabalha em mediúnica tem que meditar naquela cena. E a doutrina espírita já nos fala sobre isso, né? Que para convencer, para tocar pelo menos o outro é necessário autoridade moral. Não dialogar, filosofando, né, discutindo, mas tocar os corações. E ela foi perfeita naquela doutrinação. Bem lembrado, Linda. Fica a dica aí, né? O filme de Divaldo Franco. Olhar Divaldo, Mensageiro da Paz, né? Um filme belíssimo, narrando, né? Essa luta de Divaldo Franco, esse desafio que ele enfrentou e enfrenta até hoje, que é de se decidir, né? Trabalhar a serviço de Jesus à luz da doutrina espírita. Tem que cantar, a Linda colocou, tem que cantar. Ela está falando de Arilson, viu? Quem não pegou ali em cima, ela está falando de Arilson, né? Tem que cantar, perfeito. Se eu for inventar aqui, não vai dar nem para graiar que nem papagaio, né? Porque cantar, eu não canto nada. Mas Arilson, próximo domingo, vai estar na live do albergue. Muito bacana, Linda, viu? Mais alguém aí? Flávia, ficou claro aí, né, Flávia? Você já tem evolução para auxiliar dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, como todos nós temos. Ser útil. Ok? Deixa eu ver nosso tempo ali. Pronto. Tá chegando agora aqui nosso final e deixar esse abraço para vocês. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva. Tenhamos um domingo, uma semana abençoada, com os corações voltados para Jesus. Muita paz, um beijo a todos. Obrigada aí a Linda, o Allan Kardec, o albergue Nosso Lar. Nossos sentimentos de paz para todos. Que Jesus nos abençoe.